Olá, irmãos. Olá, amigos. Tenhamos paz e vivamos de modo a ter condição de levar paz àqueles com quem nos encontrarmos. Que assim seja. Vamos falar hoje sobre visões, previsões e profecias. Desde muitas épocas passadas, desde as primitivas civilizações, o homem tem alimentado o desejo de saber o que lhe sobrevirá futuramente. Ao longo da história, ele tem buscado atender a esse desejo com práticas místicas, rituais de magia, consultas mitológicas, adivinhações, astrologia, mesmo religiões, com o que nem sempre ele encontra respostas ou informações satisfatórias. E é até muitas vezes enganado nessa busca. A marcha natural de progresso da humanidade tem permitido a ele formidáveis avanços científicos e tecnológicos, mesmo não sendo esse progresso todo seguido do correspondente aperfeiçoamento moral. E esse progresso já lhe permite fazer previsões de situações e condições futuras para, de uma forma material, melhorar o desempenho de muitas das suas atividades. Claro que com as naturais imperfeições e dúvidas próprias de tudo o que é feito pelo homem. Conhecimentos de meteorologia lhe permitem prever como estará o clima daqui a pouco, o tempo, em períodos futuros também, avaliando dados econômicos, científicos, técnicos, empresariais, mercadológicos, políticos, sociológicos. Ele consegue fazer tentativas de prever tendências e panoramas futuros por meio da ciência chamada de futurologia. Milenarmente, o ser humano tem buscado conhecer o futuro, estudando as prováveis relações e influências existentes entre os corpos celestes, os astros, e a vida das pessoas por meio da astrologia. Adeptos da astrologia falam, inclusive, de um tempo que virá com grandes mudanças em relação à situação de hoje na Terra. Um tempo em que, após terrível conturbação, terríveis confusões, terrível desentendimento, vigorará a chamada Era de Aquário, que, segundo alguns desses, já veio, nela já entramos, enquanto que para outros ela ainda está por chegar. Há unanimidade, contudo, de que essa será uma época para a vida no planeta, em que o tempo será de profunda renovação em todos os sentidos. As estruturas sociais serão transformadas com o surgimento de novos modos de organização. Ocorrerão grandes rupturas, tanto no pensamento como no modo de viver. Pessoas transformar-se emocional e espiritualmente. Vigorará em tudo mais racionalidade e mais lógica. A moralidade nos pensamentos e intenções será a nota predominante. A atuação humana se transcorrerá com mais verdade, mais autonomia. Os direitos reais das pessoas serão definidos através de méritos verdadeiros. Essa nova era
em que após as grandes agitações que trarão a mudança, a humanidade tornar-se-á mais fraterna, mais consciente da verdade sobre a existência na Terra e sobre a significação espiritual. Profecias, ou seja, previsões ou revelações do futuro, são comumente atribuídas a fontes divinas. Elas tratam de assuntos envolvendo desde os indivíduos até comunidades ou até envolvendo todo o planeta. Previsões ou revelação das profecias são advertências, orientações, conselhos ou servem de base, de esperança para enfrentar tempos futuros que virão para a humanidade. Os livros do Antigo Testamento da Bíblia têm muitas profecias de profetas que chamam de maiores e menores. Entre os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E entre os demais, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essas profecias do Antigo Testamento falavam, por exemplo, do advento e da paixão de Jesus, do seu sofrimento, são consideradas como cumpridas, com o que consta do Novo Testamento. E o Novo Testamento, também registra informações sobre fatos futuros, anunciadas pelo próprio Jesus e com mensagens de seus discípulos, seus apóstolos, mediante comunicações específicas, como as cartas, né? As profecias, a linguagem das profecias normalmente utiliza metáforas, símbolos, numa linguagem, ela é versada numa linguagem enigmática, plena de misticismo e mistério. E isso impressiona, fascina e desperta a atenção e a curiosidade de muita gente. Por ter esse caráter, elas dão origem a interpretações subjetivas. Falam de sinais do final dos tempos, anunciando transformações profundas no planeta e na sociedade humana também. Bem conhecida, por exemplo, é a mensagem sobre o fim do mundo, constante do Evangelho de João no Apocalipse. Nos Atos dos Apóstolos e também Joel, lá no Velho Testamento, disseram que nos últimos tempos seria difundido o Espírito do Senhor sobre toda a carne. Foi dito que nossos filhos e filhas profetizariam, nossos jovens teriam visões e nossos velhos sonhos. Claro que as previsões, profecias, visões e esses sonhos sobre o porvir, o futuro, com certeza são e vão ser realizados por pessoas dotadas de um senso especial que lhes concede essa aptidão, independentemente da crença religiosa, da sua qualidade moral, por exemplo. Momentos de crise e tensão para a humanidade, ou épocas como as de passagem de um ano para outro, e outros momentos, são canteiro fértil para a criação de expectativas em muita gente. E também por isso aparecem nesses momentos profecias, previsões, narrativas sobre o que virá no futuro. Fora do conteúdo religioso, do conteúdo bíblico, mas ainda com referências religiosas, são conhecidas as previsões de Nostradamus, Joana d'Arc, Edgar Cayce, Madame Blavatsky, Maomé, Ellen G. White, Teresa de Ávila, William Branham, William Miller, Swedenborg, entre outros. Algumas das profecias, das previsões, se confirmam, outras não,
se realizam conforme interpretadas ou anunciadas. Nós estamos falando aí de futuro, né? Previsões do futuro, visões antecipadas de como ele será. Tudo nas previsões, profecias, relatos de sonhos ou eventos falam de acontecimentos, eventos futuros. Será que existe a possibilidade de conhecimento de eventos que ainda vão se realizar? Claro, tem esses exemplos dos profetas e outros, conforme citamos, que nos trazem isso. Mas o que é o futuro? Ele já existe de verdade? Ou ainda vai acontecer de um modo como é previsto ou visto, ou visualizado pelas pessoas com esse dom da profecia ou da vidência? Ou, como comumente se diz, ele a Deus pertence, o futuro a Deus pertence. Vamos avaliar. A história tem registrado os fatos passados, já vivenciados, ou seja, que já vimos, todos viram, todos sabem, e podem se relembrar lendo a história, vendo a história. O que se vivencia agora é o presente. Mas o presente passa muito rapidamente a ser passado. O tempo que ainda virá é o futuro. Como vivenciamos esse momento agora, o futuro já existe. O escritor espírita Hermínio Corrêa de Miranda, no seu livro A Memória e o Tempo, ressalta a perplexidade de pensadores e filósofos como Platão, Aristóteles, Plotino, Kant, Hegel e Freud, e muitos literatos e poetas, sobre o tema tempo, que não é uma mera sucessão de minutos, horas, dias, séculos, né? Ele relembra ter Santo Agostinho dito que o agora passa por nós a tal velocidade que não lhe resta nenhuma extensão de duração, e que Aristóteles expôs que o hoje, ou o agora, é uma partícula indivisível do tempo, encravada entre o passado e o futuro, e pertence a cada um deles, de modo que no presente há um pouco de passado e um pouco de futuro, sendo o agora o fim do que passou e o início do que está por vir. E o Hermínio conclui: o presente não existe. É apenas um ponto abstrato onde uma eternidade futura está em contato com outra eternidade passada, sendo praticamente inabordável, exprimida entre duas eternidades que se fundem numa só. O Hermínio fala ainda que o engenheiro e matemático inglês J.W. Jr. propõe que não é o tempo que passa por nós é que passamos pelo tempo, o que nos dá a ilusão de que o tempo se movimenta. E afirma Hermínio: o futuro já existe, sim, ele já existe. Esclarece mais ele: vivemos num universo perfeitamente ordenado, criado e mantido por uma inteligência prodigiosa, inconcebível para nós, enquanto viajamos rumo ao futuro. O que é chamado por nós de futuro não pode conter surpresas e imprevistos para Deus, a suprema inteligência criadora, pois isso significaria desordem, caos. Portanto, conhecendo Deus tal realidade e não havendo como fugir desse entendimento, o futuro é uma realidade já existente. Na verdade, podemos constatar a realidade do futuro concomitante com o presente e o passado quando, viajando por uma rodovia de duas vias separadas, presenciamos a ocorrência de um acidente na pista contrária, em razão do qual está completamente interrompido o fluxo de tráfego naquela outra pista. Antes que os motoristas da via contrária, distantes do local do acidente, ali cheguem, o que já é conhecido por nós, para eles está no futuro. Podemos estar sabendo até de detalhes do que acontece no futuro para eles, né? Como quais os veículos que se envolveram,
se há vítimas, se há já socorro e providências para a liberação da pista, né? E possivelmente mais detalhes. Em relação aos motoristas da pista contrária, estão cientes de um fato real que para eles está no futuro. Isso acontece também de a gente poder antecipar o futuro quando notamos que os veículos em sentido contrário estão molhados ou com limpador de para-brisa ligado ainda. Sinal de que talvez tomemos chuva daí a pouco. E mais ainda, quando eles piscam o farol para nós, para eles, o que eles viram já é passado, vai ser futuro para nós. Um fato é que seres humanos possuem uma faculdade especial, mais ou menos acentuada num ou no outro, dependendo do nível de aperfeiçoamento que a pessoa tenha conseguido, que é evidenciada essa capacidade desde a mais remota antiguidade. E é uma capacidade orgânica, natural, independente da qualidade moral de cada um. Possibilidade essa que permite que eles percebam, que se percebam vibrações, radiações e frequências de onda normalmente não captáveis por nenhum dos 5 sentidos humanos. Essas pessoas são médiums e a faculdade que possuem é a mediunidade. O professor Herculano Pires, no seu livro O Espírito e o Tempo, analisa manifestações mediúnicas através da história e as classifica segundo o seguinte: houve um mediunismo primitivo, passou-se ao culto dos ancestrais, houve uma época de mediunismo oracular, depois o mediunismo bíblico, todas essas previsões futuras na Bíblia, e a mediunidade positiva de tempos mais modernos, mais atuais. Vamos lembrar que no futuro nossos filhos e filhas profetizarão, nossos velhos terão sonhos, nossos jovens visões, conforme está dito pelo profeta Joel e nos Atos dos Apóstolos. A mediunidade eclode, aparece em pessoas de qualquer idade, qualquer sexo, qualquer crença religiosa, tanto nos centros espíritas, onde é mais comum que ela apareça, mas como nos templos e meios religiosos de qualquer natureza. O Hermínio ainda diz o seguinte: não é difícil concluir que, vez por outra, mesmo o ser humano contido pelas dimensões que o aprisionam, pode eventualmente transcender suas limitações e viajar até a realidade passada, tanto quanto a realidade futura. Há indicações veementes dessa possibilidade em inúmeras observações perfeitamente documentadas. É perfeitamente explicável, então, que pessoas com o dom da mediunidade tenham a possibilidade de apresentar relatos tanto da realidade passada quanto da futura. E o Espiritismo que nos fala desse tema? Kardec nos fala disso no Livro dos Espíritos, nas questões 868 a 870, no Livro dos Médiuns e também na Gênese. Lá foram a ele apresentadas pelos espíritos superiores as seguintes respostas: em princípio, o futuro é oculto ao homem, só lhe sendo revelado com a permissão de Deus, em casos raros e excepcionais. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria ele obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse.
a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria se opor. Embora convenha que o futuro permaneça oculto, permite Deus que ele seja revelado algumas vezes quando o conhecimento prévio do que vai acontecer facilite a execução dessa coisa, em vez de a estorvar, fazendo com que o homem atue diversamente do modo por que agiria se não lhe fosse feita a revelação. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem vem a saber que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos e a ânsia de possuir mais depressa a herança, talvez desejando, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Também pode essa perspectiva inspirar bons sentimentos e pensamentos generosos, claro. Não raro também é uma prova. Saber do futuro é uma prova, cabendo ao homem mérito ou demérito conforme os pensamentos, bons ou maus, que a crença na ocorrência do fato futuro lhe faça nascer no íntimo. Também existe prova que consiste na maneira como será suportada a decepção do não cumprimento da predição. Geralmente, os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da existência do homem, ele próprio prepara. Nosso futuro está sendo preparado por nós hoje. E temos hoje o que preparamos antes. No Livro dos Médiuns, no tópico 289, é lembrado que a manifestação dos espíritos não deve ser usada como meio de adivinhação do futuro, havendo grande erro em insistir numa resposta precisa quanto ao futuro, porque ela pode estar vindo de um espírito pouco desenvolvido e até espírito desajuizado. Já no que tange as grandes conturbações que vão trazer ruína e destruição geral, para que seja alcançada uma nova era para a humanidade, que adiantadas aí pelas previsões e profecias, os espíritos informaram a Kardec, e Kardec refletiu e ponderou, conforme consta do capítulo 18 da Gênese, que se intitula Os Tempos São Chegados, Final dos Tempos, a Nova Geração, o seguinte: o universo inteiro está submetido a leis naturais, obra eterna da sabedoria e presciência divinas, leis perfeitas, infalíveis e imutáveis, como o é o Criador. Leis que não podem ser descumpridas, nem mudadas, nem tampouco alteradas ou abolidas. Tudo é harmonia na criação e todos os acontecimentos seguem o planejamento divino. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Tudo acontece realizado por criaturas aperfeiçoadas, a ponto de estarem aptas a realizar os desígnios do planejamento feito pela inteligência e sábia vontade de Deus. E sabedoria de Deus, né? A inteligente e sábia vontade ou a inteligência e a sabedoria de Deus. O que ocorreu no planeta desde sua criação e o que ocorrerá acontece segundo leis naturais, cumprindo a lei de progresso, lei divina. Tudo o que aconteceu como o que está previsto em acontecimentos futuros, de nenhuma forma significa uma perturbação das leis naturais, mas sim seu perfeito cumprimento. A Terra, como tudo que existe, progride, submetida à lei de progresso. Ela progride fisicamente, pela transformação dos elementos que a compõem, e progride também moralmente,
pela depuração e aperfeiçoamento dos seres que a povoam. O aperfeiçoamento moral da humanidade se dá com o desenvolvimento dos costumes, inteligência, senso moral e ascendente espiritualização que se vai conseguindo. É fato constatado pela ciência que o globo terrestre vem passando por transformações físicas que o vem tornando progressivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. O aperfeiçoamento é o objetivo da humanidade. A vitória sobre a estagnação e o atraso que algumas individualidades ainda teimam em contribuir para ela, porque seu aperfeiçoamento é mais demorado, se dá por forças materiais concomitantes com a utilização da inteligência e do livre-arbítrio dos homens, quer seja saneando regiões insalubres, seja tornando a terra mais produtiva, as comunicações mais fáceis, os meios de convivência melhores, etc. Essas forças tornam melhor o planeta, sendo, de certo modo, fatais, porque obedientes a leis naturais. Não há como fugir, como acontece com a germinação, o crescimento e a maturação das plantas, por exemplo. O efeito dessas leis responde à vontade imutável de Deus em vez de a qualquer outra força, por acidente ou capricho. Tanto o progresso físico como o moral são lentos, graduais e praticamente imperceptíveis, podem também acontecer por mudanças relativamente bruscas. A gradual, lenta e imperceptível marcha progressiva, traduzida por aperfeiçoamentos sucessivos, graduais nos costumes, nas leis e nos usos, somente é perceptível com o passar do tempo. A mudança causada por movimentos relativamente bruscos transpõe, ao contrário, em alguns anos, um espaço que levaria séculos para ser percorrido. É um cataclismo moral que dissipa em instantes as instituições do passado, fazendo sobrevir nova ordem de coisas, que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva, fazendo um mundo novo sair da ruína do antigo mundo. O caráter, os costumes, os usos, tudo muda, porque surgem homens novos, homens regenerados. Ideias da geração que se extinguiu dão lugar às ideias novas da geração que se ergue. A humanidade, chegando a um desses momentos de transformação, de crescimento moral, em que o passado já não é suficiente às suas novas aspirações, às suas novas necessidades, não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não se contenta mais com ilusões e artifícios. Faltam alimentos mais substanciosos à sua razão amadurecida. Quando a humanidade está madura para subir um degrau na sua caminhada evolutiva, pode-se dizer que os tempos são chegados, conforme marcados por Deus. Do mesmo modo que se pode também dizer em qual estação, tal ou qual estação, eles serão chegados para a maturação dos frutos e colheita. Deus não fica indiferente ao inevitável movimento progressivo da humanidade. Depois de ter estabelecido suas leis, ele não fica recolhido à inação, deixando as coisas caminharem por si mesmas, segundo o que está na natureza. Seu pensamento permeia tudo, anima todas as coisas, e é a inteligência que mantém a harmonia de tudo. Se o pensamento divino deixasse de atuar um só instante, o universo seria como um relógio sem controle, desregulado, transformar-se-ia em caos a criação. Deus vela incessantemente pela execução das suas leis, tendo os espíritos que povoam o espaço como seus ministros, encarregados dos pormenores, segundo atribuições correspondentes ao grau de aperfeiçoamento de cada um, nas suas equipes, compondo suas equipes de trabalhadores.
Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Aquilo que aparenta perturbação são eventos parciais e isolados, que parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. Se pudermos abarcar o conjunto, veríamos que se trata de irregularidades apenas aparentes, mas harmônicas no todo. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados que veem o fim para onde tendem todas as coisas e de que alguns têm conhecimento diretamente do pensamento de Deus, presumindo pelos movimentos parciais a época em que se poderá realizar um movimento geral, assim como se presume de antemão o tempo que falta para uma árvore produzir os frutos, ou como os astrônomos calculam a época em que vai ocorrer um fenômeno astronômico pelo tempo que falta a um astro para realizar sua revolução. Com os progressos alcançados pela humanidade hoje, homens com conhecimento meteorológico já conseguem fazer previsões razoavelmente precisas, de marés, eclipses, clima e tempo. Sabemos e aproveitamos isso. De Kardec, na Gênesis, ele diz, até o presente a humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar geral. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral geral. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis no berço. Móveis esses que se tornam impotentes quando ela vem para a idade adulta. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é preciso destruir tudo o que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Esse é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das principais fases da humanidade. Essa fase que se elabora neste momento é o complemento indispensável do estado precedente. Como a idade adulta é o complemento da juventude, e ela pôde, então, ser prevista e predita de antemão, sendo por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos muito diferentes dos da geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, tal como hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Além disso, todos sabem que a atual ordem de coisas deixa a desejar. Depois de se haver, de certo modo, esgotado o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem, no entanto, poder ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se realiza para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Uma mudança tão radical como a que se elabora não pode ser realizada sem gerar conflitos e comoção. Não ocorre sem luta inevitável entre as ideias. Fará nascer forçosamente
perturbações temporárias, até que o terreno esteja aplanado e o equilíbrio restabelecido. Da luta de ideias é que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do período de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Podemos concluir, irmãos e amigos, que o futuro pode ser previsto e os acontecimentos nele situados, profetizados, porque ele, mais do que o presente, está aqui, já existe. Né? Acontecimentos catastróficos previstos e profetizados são consequências de mudanças que seguem as leis naturais e cumprem a lei de progresso. Tudo criação de Deus e planejamento de Deus. Não haverá um fim do mundo, mas sim uma transformação para um mundo de habitantes regenerados que vivenciarão uma nova ordem de coisas, com mais fraternidade e caridade, e onde o bem começará a substituir o mal que hoje predomina na Terra. Não haverá necessidade de se buscar teimosamente saber o futuro, saber o que o futuro nos reserva, pois aprenderemos que ele é consequência do nosso procedimento de agora. Abandonaremos ideias retrógradas e estagnadas, percebendo verdades que têm estado ocultas a nós. Esse futuro já começou com a sua realidade coerente e lógica a ser apresentado para nós. Irmãos e amigos, refletamos bastante sobre isso e mantenhamos a paz conosco. Que assim seja.